É tempo de celebrar. Nossa, tem bastante tempo, né? Eu cresci aqui na igreja. As minhas avós eram cristãs, mas a minha avó, mãe da minha mãe, né? É uma menininha que as pessoas conhecem. Ela se converteu através do ministério daqui, de Cidade Ademar. Ainda não era a igreja, mas tinha um trabalho que o pastor Valdemiro fazia ainda em casa. E enfim, ela foi estudar a Bíblia para mostrar para ele que ele estava errado. E aí ela percebeu que ele estava certo. Então ela se converteu e aí depois vieram os meus tios, a minha mãe, do lado do meu pai também, a minha avó, os meus tios, meu pai. Não eram aqui de Cidade Ademar, eram de outra igreja, mas também eram cristãos. E enfim, eu nasci aqui, já em Cidade Ademar. E desde pequena eu lembro de algumas apresentações, né, que sempre tinha muitas apresentações musicais das crianças. Os meus pais cantavam no coral, cantaram no manancial. Então a parte da música, ela sempre fez parte da minha vida, sempre. Então eu ouvia fitas de ensaio do barítono do quarteto enquanto ia pra escola, porque meu pai estava ensaiando. Então essa parte da música e do louvor sempre esteve muito presente na minha vida. Até depois teve o Gotas Vivas, né? Alguma das muitas gerações do Gotas Vivas a gente cantou, depois na mocidade, no coral, no manancial, visitando hospitais, muito com o manancial também, com o AME também. Então acho que vários dos ministérios da igreja tiveram muita influência na minha vida, né? As aulas na EBD, eu não lembro das aulas de quando eu era muito pequena. Eu sei que eu ia, mas eu não me lembro tanto dessa parte, mas lembro muito da sala que era a Patrícia, filha do pastor, que era minha professora, junto com o tio Silvio. Depois, na sala dos adolescentes, a Simone e o Vamberto foram nossos professores também por vários anos que a gente estava ali. E aí depois, na mocidade, eram vários professores, né? E a gente teve, graças a Deus, o ensino da palavra de Deus e a bênção, né, de poder aprender sobre os caminhos do Senhor, aprender o que é certo e o quanto isso faz diferença na vida inteira, né? Em, às vezes, mudança de emprego, mudança de função. Quando eu tava ansiosa, eu me lembrava de um hino do coral, inclusive da Deus Conosco, é uma cantata que eu gosto muito, e tem um dos hinos que é Deus nos mostrará o caminho por onde não parece haver um. E eu me lembrava disso, né? Então, acho que tudo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Seja numa mensagem, ou seja num hino, ou nas experiências que a gente vai tendo, a gente tem oportunidade de usar. Os muitos acampamentos foram muito legais, eu sempre gostei de acampamento. A gente ia para os acampamentos no sítio da igreja e era muito legal, Mesmo que ele não tivesse uma super estrutura de hotel, não precisava. Não era aquilo que era o mais importante, né? O mais importante era o tempo que a gente ficava ali cantando, o tempo que a gente ficava tendo os estudos, as gincanas que a gente fazia e o tempo que a gente ficava realmente desconectado do que estava acontecendo fora e focado em aprender da palavra de Deus e ter comunhão com as pessoas, né? As amizades que a gente construiu aqui também, elas são amizades que a gente tem, graças a Deus, muito, muito firmes. Então, são pessoas que têm o mesmo propósito e isso é muito bom. Acho que eu cheguei aqui em volta de 2004 para 2005
Na época, o pastor Joel, que ele tinha montado, elaborado o site e ele gerava toda a parte de conteúdo do site. Então ele fazia artigos, tinha uma coleção de estudos, e tinha tudo isso. E aí ele, pelo que eu me lembro, ele que fazia tudo sozinho, essa parte. E aí quando a gente chegou, a gente estava estudando isso. Quando eu cheguei, né, a gente estava estudando isso, e aí a gente procurou o pastor e falou que a gente gostaria de ajudar nessa parte, porque o conteúdo era rico e a gente queria só melhorar um pouquinho a forma de apresentação, deixar ela um pouquinho mais moderna para chegar para mais pessoas. Foi mais ou menos isso, né? Foi. E aí teve essa segunda versão do site da igreja. Depois disso teve a parte toda de apoio por parte da gravação dos CDs, né? Toda a Sim. parte de gravação dos CDs, das mensagens. Tinha muitos irmãos que eles ficavam muito empolgados com algumas mensagens, né? Eles têm muita sede, né, pela palavra. Irmãos, eu preciso da gravação, eu preciso mandar para o meu irmão, eu preciso mandar para minha tia, preciso mandar para um amigo do trabalho, isso não pode se perder. E aí que surgiu a iniciativa de gravação. Antigamente a gente até gravava, mas a gente não tinha um controle do que era gravado, para quando a pessoa pedisse a gente tivesse a mãos assim, o que tinha que ser feito. E aí a gente começou a ajudar o pessoal que também trabalhava na mesa de som com essa questão das gravações, principalmente do áudio. A gente tinha gravação de vídeo, mas aí a gente começou a trabalhar com gravação de áudio também. E como era essa logística de grava CD, os irmãos pedem, aí dá o CD para os irmãos? Como que era isso? Dá bastante trabalho. Antigamente os irmãos pediam, aí existia muitas caixas de fitas, então geralmente era até difícil achar. Geralmente as coisas nem eram encontradas, porque é uma quantidade de conteúdo muito grande. E aí, depois disso, a gente começou a gravar e fazer uma catalogação simples, com data, pregador e nome da mensagem, ou a série. E aí, antes, quando os irmãos pediam, quase nunca a gente conseguia entregar, porque não tinha como encontrar. E aí, depois a gente começou a fazer uma catalogação simples, aí os irmãos pediam pra gente. Então, assim, tinha dois jeitos. Tinha uma forma que os irmãos... que a gente já sabia, porque a mensagem tinha tido um impacto muito grande, então a gente já produzia antecipadamente algumas cópias. Mas geralmente depois do culto os irmãos procuravam a gente: olha, eu preciso de 4 cópias dessa mensagem, eu preciso de 5. Tinha irmãos que compravam muitos para distribuir para família e amigos. E aí tinha tanto a parte da edição do áudio, porque a mensagem estava gravada O culto todo. E aí, às vezes, as pessoas iam dar para alguém que ia passar no computador e ia funcionar, alguém ia passar num rádio que era mais antigo, então a gente tinha que fazer a edição para caber dentro dos minutos que o CD ia comportar, num formato mais fácil que as pessoas pudessem acessar. Aí tinha a impressão das capas, a impressão das etiquetas e aí a gravação dos CDs, né? Aí etiquetar cada um dos CDs, colocar a etiqueta da mensagem, colocar na capinha e aí tudo ia parar dentro da caixa que a gente levava lá pra igreja. E as primeiras etiquetas eram bem simples, só tinha o texto. Aí a irmã Ellen começou a ajudar. Ela: olha, dá pra fazer com a gráfica, vai ficar mais bonito, vamos fazer uma arte. E aí eles começaram a ficar mais elegantes. E aí cada ano tinha meio que uma cor, né? Teve capas verdes, azuis, vermelhas. Todo ano trocava a cor. Assim, uma visão de vocês, do que vocês fizeram, que vocês foram até lá e que vocês estavam lá, e onde muitas pessoas, né, naquele momento, embora muito triste, mas muita gente queria estar. E também da equipe, né, porque ali foi toda a equipe estava trabalhando junto. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como foi aquele momento, dentro do que vocês lembram e queiram compartilhar. Quando
acabou acontecendo num momento que a pandemia estava, eu acho que foi um dos auges da pandemia, e aí existia uma restrição muito grande quanto a velórios e enterros e tudo isso, inclusive por parte até do próprio cemitério, todo o processo, né, ele era muito restrito, e inclusive parte da família do pastor também não poderia estar presente ou pela distância, ou também por essa restrição. Então existiu, a própria família solicitou que a gente pudesse ajudar isso de alguma forma, e a igreja também, né, para as ovelhas do pastor, que isso pudesse acontecer. E aí a gente fez uma reunião breve, um dia antes, né, do enterro, e aí a gente conversou sobre isso, e aí toda a equipe ficou à disposição, né? Todo mundo, as pessoas que estariam no templo, as pessoas que estariam à distância, e nós ficamos incumbidos de estar presentes no velório e no enterro para fazer a transmissão. Aí levamos uns 2 tripés e celulares, né? A gente não tinha câmera para fazer a transmissão, então fizemos através de celular. E aí a gente chegamos lá 2 horas antes do corpo, e aí a gente já começou a preparar algumas coisas. Então a gente liberou um pouco o espaço, e aí chegavam as coroas, várias coroas de flores, e a gente tinha que assinar ali o recebimento das coroas. Foi isso, né? No começo. Essa parte foi bem difícil, porque acho que tudo foi difícil, né? Para todo mundo. Mas essa parte também foi bem difícil porque nós éramos as pessoas mais próximas do pastor que estavam ali enquanto a família não chegava. Então a gente ficou recebendo as coisas e enquanto eu estava montando a estrutura pra gente fazer a transmissão. Uma coisa boa que aconteceu é que a equipe ao longo desse tempo todo ela aumentou, graças a Deus, e a disposição das pessoas. Então tinha uma equipe na igreja trabalhando para fazer a transmissão do culto, e a gente estava lá no cemitério. Até da própria família do pastor foram pouquíssimas pessoas mesmo. Mas foi possível transmitir, né, o velório, a palavra que o pastor Ebenezer levou e o caminho até chegar perto da hora do sepultamento mesmo. Eu inclusive queria cantar, mas eu não conseguia. Eu não gosto de ficar pensando, né, nas despedidas, mas eu imaginava que se o pastor José fosse antes de Jesus voltar, que se realmente teria um coro gigantesco cantando. E não tinha. E eu também não conseguia cantar. Mas foi um privilégio ter podido estar lá, mesmo sendo muito triste. Uma coisa que aconteceu também durante o velório do pastor, que estava tendo culto aqui, mas elas não estavam vendo lá, elas perguntaram se tinha alguma forma, né, de ver, e aí a gente colocou um tablet e elas ficaram assistindo o culto, né, o culto que estava aqui, acontecendo aqui na igreja com a transmissão. Elas participaram, né, vendo, e elas perguntaram assim, mas será que tem mais pessoas assistindo? E tinham mais de 1000 acessos ao vivo. Então, se a gente pensar que talvez em cada TV, na casa de cada pessoa tenha 3 pessoas, às vezes tem uma a menos, às vezes tem uma a mais, às vezes tem mais gente. Então, acho que pelo menos tinham 3.000 pessoas acompanhando, né, o culto de gratidão pela vida do pastor, que pra gente era um dia super difícil, mas que a gente pode ver o quanto, né, tinham muitas pessoas acompanhando, e acho que uma pequena demonstração de quanto o pastor era uma bênção na nossa vida. Pra mim é uma bênção fazer parte desse ministério.
a gente pode contribuir com pessoas que a gente conhece, que a gente vê fazendo os comentários, e com pessoas que a gente não conhece, que a gente não tem a menor ideia de quem é, pessoas que estão perto, pessoas que estão muito longe daqui. E conforme... a gente não é da área de audiovisual, né? A gente é de tecnologia. Então, às vezes, pra gente fazer um cabo, escolher as peças de um computador, né? Isso ou os sistemas que a gente vai usar, isso é mais próximo da nossa realidade de trabalho, de formação, e poder usar isso na obra de Deus é uma coisa que é muito boa, porque uma vez a gente foi para uma viagem missionária e eu fiquei pensando, né? Eu ficava ajudando a marcar, a Joyce foi, e ela inclusive estava na parte, né, de saúde, né, fazendo medição, aferição de pressão, e eu só anotava para dar o papelzinho para as pessoas, e eu pensava assim, no seu nível precisar de uma analista de sistemas ou de alguém que mexe com tecnologia. Então eu achava bastante incompatível, né, o que eu pessoalmente estudava e a obra de Deus. E aí, no Ministério de Comunicação, a gente consegue usar, não é o foco principal, mas a gente consegue usar um pouco do conhecimento que a gente tem e de ver que a mensagem que é pregada aqui, ela alcança muitas pessoas, né? Os pastores nossos trazem as mensagens pra gente e que isso alcança muitas pessoas. É muito gratificante ler os comentários, às vezes, enquanto a gente está na transmissão, a gente também lê os comentários para ver se está tudo bem, né? Se tem alguém reportando algum problema. E aí a gente também vê as mensagens que são boas, né? De pessoas que estão em cidades que não têm, às vezes, uma igreja, pessoas que estão em outros países e que estão longe e que acompanham também as transmissões. Então é uma bênção poder ajudar. A gente tem acho que cada um tem o seu dom, né? O meu não é o de ensinar, mas a gente pode ajudar aos irmãos e aos pastores que estão trazendo as mensagens, a que essa mensagem vá para mais pessoas. É um privilégio enorme, ainda mais no meu caso, que eu sou uma pessoa mais tímida, mas que eu não sou muito comunicativo, e poder contribuir para que a palavra chegue mais longe, encontre mais pessoas, transforme mais vidas, é muito gratificante, assim. Deus é muito bom de permitir que a gente possa contribuir com o que a gente sabe para que isso aconteça. É isso. É tempo de celebrar.